A Spans está no mercado já há praticamente 20 anos. A gente é uma empresa de arquitetura, mas é uma empresa de arquitetura voltada para a legalização imobiliária. Então a gente faz toda a parte de obtenção de documentos que os imóveis têm que ter. Então toda a parte de aprovação de projetos junto às prefeituras, secretarias e órgãos responsáveis por isso. A gente faz obtenção de licença de funcionamento, alvarás, habite-se, aprovação de projeto em corpo de bombeiro, vigilância sanitária. E a gente atua não só no Distrito Federal, mas também em 14 estados. Então todo esse leque de serviços que eu narrei, a gente faz não só aqui em Brasília, mas também em outros 14 estados que a gente atua. A regularização imobiliária, ela tem muitos detalhes técnicos, né? Primeiro que ela precisa ser feita por um profissional da área, seja engenheiro, seja arquiteto. Segundo que ainda que você seja um engenheiro ou arquiteto, você precisa ter domínio técnico sobre aprovação, licenciamento, trâmites dentro dos órgãos públicos. Não é simplesmente você ser um arquiteto ou engenheiro que você consegue fazer o que a gente faz. Então a gente tem quase 20 anos de operação e ainda assim a gente aprende coisas novas todos os dias. Até porque cada estado tem a sua regra e a sua norma específica. Então às vezes um processo que eu sigo aqui em Brasília não necessariamente os meus processos que eu vou seguir em Goiás, Minas, São Paulo. Então são processos muito técnicos que exigem estudo, disciplina, conhecimento do órgão, dos analistas que estão lá na ponta. A gente, graças a Deus, expandiu, cresceu, muitas empresas passaram a confiar no nosso trabalho e quando a gente se deu conta, a gente estava cuidando da legalização de mais de 500 unidades espalhadas pelo Brasil. Isso dava mais de 2.000 documentos que a gente precisava fazer a administração dessa documentação. E a administração desse tipo de documentação é, cara, amanhã vai vencer tal documento, então eu preciso agir com 30 dias antes, 60 dias antes. E a gente fazia essa administração pelos sistemas tradicionais, Excel, Trello, sistemas que estão aí disponíveis no mercado. E a gente se deparou com uma realidade agressiva em cima disso, porque a gente tinha mais de 2.000 documentos para poder tomar conta. Esses sistemas eles não são sistemas específicos da nossa área, então a gente acabou sendo atropelado pelo dia a dia. E aí acabava que a gente perdia prazo, acabava que a gente não se atentava quando que ia vencer determinada coisa. Foi quando a gente decidiu desenvolver um sistema proprietário que fosse específico para a nossa área. Então o que esse sistema precisava abarcar? Todas as unidades que a gente geria, 2.000 ou mais, documentos que a gente precisava ter condição de analisar e ter especificidade antes de 60, 70, 80, 90 dias antes da data de vencimento dele para que a gente pudesse começar a atuar e ser efetivo, porque o que as empresas esperam da gente é que a gente seja efetivo em relação ao prazo. Eu não posso deixar uma licença vencer, isso é catastrófico, pode dar sérios problemas lá para ele, multa, embargo, uma série de questões. Então nós precisamos começar a atuar 90 dias antes daquele processo chegar ao fim. Então esse sistema proprietário ele veio para poder nos ajudar. Além disso, esse sistema também ajuda os clientes lá na ponta, porque, como eu disse, cada estado tem a sua regra. Então, o que serve aqui em Brasília não serve em Goiás, que não serve em Minas. Então, dentro do sistema, a gente trouxe uma inteligência para que o próprio cliente soubesse o que cada região necessita para ele poder fazer a obtenção da documentação dele ou a renovação da documentação dele, sem depender da nossa força de trabalho aqui da Spans. Então, o sistema ele tanto me ajudou em fazer a gestão dessa documentação, quanto ajudou o cliente lá na ponta para ele poder, de certa forma, fazer isso de maneira autônoma e para que ele também tenha ciência dos prazos e vencimentos dele, que ele precisa ter noção de quanto vão vencer e coisa do tipo. Então, em 2020, a gente desenvolveu o Sistema Mais, junto com a Implanta. Inclusive, assim, a Implanta se tornou parceiro de trabalho absurdo nosso, porque desde então, todas as atualizações que foram necessárias, tanto do ponto de vista tecnológico quanto de evolução do sistema, foram desenvolvidos pela Implanta, às vezes até com um baita auxílio deles de nos passarem ideias, sugestões e ideias do que a gente poderia desenvolver, fora todo o arcabouço da própria Implanta tentar entender o nosso sistema. A gente sentiu muita confiança na Implanta porque o nosso sistema é muito técnico, é da nossa visão técnica de arquitetura. Então era difícil que a Implanta tivesse o conhecimento que a gente tem e é natural, cada um tem a sua forma de atuação. Mas a Implanta em todo momento se dedicou a entender o que a gente faz, mergulhou no nosso processo, mergulhou no nosso mundo para entender o que fazia sentido efetivamente para o sistema e não só desenvolver o que a gente pedia que fosse desenvolvido. Então isso foi um ponto fora da curva, porque em vez de 2 pessoas pensarem, que é só as pessoas aqui da Spans passarem ideia, a gente passou a ter 4, 5, 10 cabeças pensando junto, que eram as nossas cabeças aqui da Spans, mais as cabeças do pessoal da Implanta. Então isso
trouxe uma robustez para o sistema muito grande, ideias tecnológicas importantes de performance, de atalhos, enfim, de coisas importantes que o sistema tem que ter. E isso com certeza a gente só conseguiu porque teve uma parceira do outro lado que sem dúvida vai continuar aí com a gente durante muitos anos.